Esse é o pessoal, mais um podcast. Hoje a nossa entrevista é com a Luciana. Né? A Luciana começou aqui com a gente já faz mais de um ano, no programa Impulsionar. Né? Ela contou essa história pra gente num outro programa. Quem quiser ver, ano passado, dia 17 de dezembro, ela foi pro ar. E ela veio conversar um pouco com a gente, né? É isso aí, ela contou para nós um pouco sobre a sua evolução da carreira e também falamos muito sobre Clean Code, que é algo que ela estudou muito e desenvolveu e está conseguindo aplicar agora na prática. Uma conversa bem interessante, venham conferir. Esse aí, pessoal. Esse aqui é o Threadcast. Eu sou o Ariel, eu tô aqui com o Inácio. E mais uma vez com a gente aqui, a Luciana. Tudo bem, Luciana? Tudo bem. Então é isso aí. Já faz um ano que a Luciana participou, né, do nosso segundo Threadcast que a gente gravou. Foi um dos primeiros, né? Foi um dos primeiros, ano passado, acho que foi dia 17 de dezembro do ano passado. E é isso aí, chamou aqui de novo para falar um pouco desse ano aí, né, porque a gente também quer fazer uma finalização aí do Threadcast, do ano, fazer uma lembrança aí do que tudo que passou. Enfim, o que a gente tem para conversar hoje aí? Bom, muita coisa, né? No ano, assim, que passou, aconteceu, né? Eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas. Olha aí! Em fevereiro, eu termino o MBA na Unicinos. Eu Nossa! tinha comentado que eu ia começar. Ano que vem termina o doutorado já. Eu faço em empreendedorismo, startup e inovação. Achei bem interessante, gosto. Até veio muito a calhar com o projeto que eu trabalho, porque ele falava sobre Open Bank, sobre Pix, né, a inovação no sistema de tecnologia, principalmente na questão financeira, né? Então, eu absorvi esse conhecimento não só para empreender alguma coisa, mas no dia a dia também. Então, vale muito. Me formo nele em fevereiro, agora também. E atuo num projeto aí, agora que eu saí do Joby, né? E atuo como alocada num cliente também. Legal. Eu lembro que ano passado, uma das coisas que a gente conversou bastante foi exatamente esse teu período que tu teve de aprendizagem para entrar na área de TI, né? Que foi através do programa Impulsionar, né? Que a gente tem aí na Soft System. E é interessante de observar também o contínuo que foi a formação, né? A tua formação aí para te aprofundar cada vez mais na área de TI. Então acho que já tá super imersa, né? Então tá. E aí, mas assim, vamos. Dessa tua experiência aí que tu tá tendo com esse trabalho novo, né? Com esse projeto novo ali, o que tu tem visto aí do que tu tá aprendendo, do que tu tá buscando de conhecimento, tu tá conseguindo aplicar, e isso tá dando um resultado bacana pra ti? Primeiro é que eu aprendi a fazer análise reversa, né? Porque eu sou analista de sistemas no projeto. Então, quando veio essa oportunidade, quando o Chico me chamou para ela, primeira coisa assim, eu fui me informar qual era a linguagem, né, que eu utilizava no projeto, para que eu conseguisse também antes me preparar. Então, eu fui lá, fiz um cursinho, aprendi Xamarin para entender, né? Porque não tem como tu entrar cru num negócio para te fazer ainda mais uma análise reversa. Então, eu fui buscar o conhecimento antes, então me preparei. Fiz cursos ali, metodologia ágil, como fazer uma documentação corretamente, tudo que eu precisava para iniciar. Então, eu corri atrás e tentei absorver tudo que eu pude nesse período de preparação. Aí depois eu fui conseguindo implementar na prática, né? Até porque a documentação no início também vinha de acordo com o meu TCC na faculdade, porque eu também tinha feito prototipagem, então para que eu entendesse bem. Fora, assim, o conhecimento que depois eu fui absorvendo, que o Kotlin eu tinha uma noção básica, mas aí eu fui procurando para entender, Swift também, porque eu precisava entender um código e os outros também, porque o que acontece? Eu teria que explicar o que eu documentei e eu entendi para o desenvolvedor, eu teria que explicar para quem fosse testar, depois validar. E isso para mim assim foi agregando um conhecimento que hoje assim eu olho para trás e vejo, olha, aquilo que eu só sabia na teoria eu consegui botar na prática. E a questão também que
que eu procurei bastante em fazer cursos é na questão do ágil, porque facilita muito, principalmente quando tu pega um sistema legado, que tu vai atualizar ele, fazer alguma mudança. Então, aí, o Inácio também uma vez tinha falado sobre arquitetura limpa e a gente tinha conversado e me surgiu a ideia de, olha, por que não dá para aplicar algumas coisas no projeto, no teu dia a dia? Porque isso não precisa ser só no projeto, mas em todo o teu dia a dia tu pode aplicar, porque ele vale para qualquer coisa. Eu tenho essa visão, né? Não é só para desenvolver, mas para qualquer coisa que tu faz. Então, ele veio bem a calhar o Clean Code com o ágil, com o que eu precisava entender para melhorar também as minhas tarefas e explicar de uma forma mais clara, mostrar como fazer de uma forma mais clara as coisas nas tarefas que tem. Então, ele, assim, me ajudou bastante nisso. Ainda tem um longo estudo, né? Tô começando, mas o que eu posso eu vou colocando na prática. Isso aí. Então, Inácio, então tu trouxe a ideia aí, falou sobre Clean Architecture, Clean Code. Esse foi teu primeiro projeto grande, né? Sim. Desculpa. Antes da gente chegar nesse ponto, como é que tem sido pra ti, assim, a tua expectativa com relação, tipo assim, antes tu tava de um lado da moeda, agora tá do outro lado. Tipo, a expectativa que tu tinha de atuar num projeto grande é parecida com o que tu tá passando ou é totalmente diferente? Eu gosto, né? Eu gosto porque eu tenho aquele negócio que eu gosto de responsabilidades. Quanto mais responsabilidade, quanto mais ter que correr atrás, ter aquele teu esforço, sabe? Porque isso é que te incentiva todo dia, né? Eu vou acordar, tenho as minhas tarefas, mas eu tenho aquele negócio, eu não fico só parada na minha tarefa. Eu olho assim, a minha tá tranquila, então eu tenho outra coisa ali que eu posso dar uma mão, é o que eu faço. Hoje, por exemplo, terminou a parte da documentação. Mas, tem bugs. Eu vou lá, pego. Eu não sou QA, mas eu perguntei como fazer e agora eu tô dando uma mão ali, sabe? Então, sempre até tem porque... onde ajudar, né? Então, pra mim, a expectativa é melhor ainda, sabe? E eu vejo, assim, que o teu esforço vai valendo a pena. E tu vai aprendendo, e vai aprendendo. Daqui a pouco eu posso aprender uma outra coisa que vai melhorar meu trabalho também. Então... A minha expectativa, assim, de um projeto grande, eu gosto. Ela superou o que eu pensei, então, pra mim, tá cada vez mais desafiadora. É isso que eu quero, eu busco, né? O cada desafio. dia uma aventura nova. É isso aí, isso aí. É isso aí, então, seja bem-vinda, né? A esse mundo aí de loucura do TI. De desafios diários. É verdade. E recentemente tu fez aí uma apresentação aí, pessoal da Soft System, né, no nosso programa de palestras e Talks. E talks, exatamente, né, no nosso programa de talks aí da empresa. E tu falou exatamente sobre isso, né? Sobre Clean Code e... Enfim, e dessa tua visão, né? A forma como tu apresentou ali, como é que tá sendo a experiência de tu lidar com essa metodologia, com esses conceitos e a tua aplicação e como é que tu tem utilizado isso no teu dia a dia? Principalmente, assim, a questão, tu tem uma tarefa, um exemplo básico. Eu tenho uma tarefa lá que eu vou ter que validar um CPF, fazer um cadastro e várias outras coisas. E aí eu não preciso ficar desenvolver tudo aquilo para depois eu entregar tudo pronto, não. Divide por pequenas partes. O que é essencial primeiro? Faz aquela parte, né? Sobe o PR, valida ali o QA, tu vai entregando em pequenas partes, mas tu tá conseguindo entregar, não ficar esperando lá terminar tudo. Que tem muita gente ainda que pensa assim, eu vou terminar tudo isso aqui, eu tenho 3, tá dividido em 3 tarefas, mas eu vou terminar as 3 para depois fazer isso aqui. Só que nesse momento ali, eu terminei, aí a outra pessoa tá também trabalhando em alguma coisa em paralelo, mas aí eu vou fazer aquilo ali, quebra quando eu subir. Sim. Né? Sempre vai dar algum problema. Então, isso é uma coisa importante que eu vejo. Faz aquela primeira, já não fica esperando a segunda e a terceira, porque é na mesma, por exemplo, na mesma funcionalidade. Não, pega e já entrega aquela primeira. Não
entrega aquela, porque se der problema, tu já consegue consertar. E se tu for pra segunda e aquela ali não, né, der um problema, e aí daqui a pouco é uma bola de neve, porque tu não vai conseguir mais localizar em nada do que tu tava fazendo. Então, isso é uma coisa. É fazer as pequenas entregas que tem no Ágil e ir testando também blocos. Pega ali a tarefa, já testa, já valida. E tem outro ponto também, que se tu demorar muito para fazer a entrega, como tem muito desenvolvedor, Exato. aí antes de tu enviar, tu vai ter que sincronizar, né? Isso é o E caos. aí, cara, tu vai ter que... E aí mexe muita coisa e talvez comece a dar problema que tu absorveu das outras pessoas que não tem nada a ver contigo ali. Ele nem ficava no E FIC, tu no vai ter que código, ficar né? olhando Exato. e tentando entender, Aí- porque tu tem que entregar funcionando, né? E- Então, E já parou pra pensar o tempo e o custo, né? De uma pessoa ter que ficar parada ali, visualizando. É a mesma coisa quando tu vai... Eu olho assim muito a questão do tempo de produtividade. Porque se tu perder muito tempo numa coisa que tu não entendeu, então a tua produtividade caiu. Porque tu não vai conseguir, sabe? E tem que pensar assim, um projeto ele tem um X de horas que tu tem que fechar ali pra entregar. E tu tá comprometido com aquelas horas. Então eu vou perder um tempão ali, só tentando entender uma coisa. Às vezes tu perde um dia numa coisa que poderia ser facilitado, né? Se todo mundo fizesse da commit maneira every certa. day. Aí até tem um negócio que prejudica também dentro de uma organização de código e tudo mais, de continuous integration e tudo mais, que às vezes tu acumula tanto trabalho, tu implementa, tu faz um PR de uma feature tão grande, mas tão grande, que é tanta linha para o cara fazer um code review, que tipo, pô, quem for olhar aquele código, vai falar, tá, beleza, eu confio no cara. Vai lá. Vou 10 tentar, anos, a prova, fecha os a olhos. prova, Sim, né, você- só faz a benção. Tu aqui, ó, não, vai, tu passa. não recebeu aquela imagem? Esses dias apareceu aí nas redes sociais uma imagenzinha ali, tirando uma onda com essa parada, assim, tipo, tu faz um commit de 10 linhas, tá? Aham. 10 linhas de código. Aí a pessoa que faz o review encontra 10 problemas. Sei. Agora, depois o segundo commit, o segundo PR lá tem 500 linhas de 500 código. Tá ok. Zero erro. Zero erros, passa. Nem vai parar pra olhar 500 linhas. É isso. Parece ok. Parece ok, né? Tá funcionando? Pergunta pra quem fez o PR. Tá funcionando, tá funcionando, então tá bom. Então é a tá mesma bom. coisa quando tu pega assim, alguém pensou que uma variável P. Todo mundo vai entender que ele quis dizer que era preço. Mas o P pode ser um produto, pode ser qualquer outra coisa. E aí ele coloca lá e daí tu fica pensando, meu Deus, o que é isso agora? E aí tu fica procurando, aí tu perdeu um tempo para tentar entender. Aí lá no método ele escreveu um negócio que ele entendeu, abreviou tudo que pôde. E aí tu olha, eu já passei por isso, eu já olhei assim e fiquei pensando, o que quer dizer isso? Aí eu tive que debugar, ver ali pra entender o que era, então... É que se o cara desenvolve desse jeito, tu não precisa de obfuscação no código, No né, código não cara? precisa, né? Já tá obfuscado Já ali. tá feito ali. É complicado. Né? Tipo, o do JavaScript é assim, né? Tipo, tu minifica já no teu código fonte. Não precisa nem minificar o JavaScript no final, que ele já vem picadinho. As funções têm uma letra só. A padronização também, né? Negócio que não é padronizado desde a linguagem que tu vai escrever. Eu vou escrever o código em português ou em inglês? Aí tu pega um lá que é misturado os dois, aí é uma bagunça, aí isso né? é coisa mais linda, né? Tipo, lá a classe é inglesa e o método em português. Uma vez eu tive uma discussão, antes de iniciar um projeto, tive uma discussão, não uma discussão de briga, na verdade uma conversação com os times sobre qual abordagem usar, né? Sim. Eu recomendei usar tudo em inglês. Padrão em inglês, né? Eu não quero fazer um método lá, find pessoa. Find pessoa. Né? Então, só que por incrível que pareça, tinha pessoas que queriam que fosse em português. Mas tem uma coisa aqui do inglês, às vezes também é complicado, né? Que, por exemplo, tradução do Google nem sempre funciona muito bem. Às vezes os termos tu encaixa, que a pessoa vai lá, sei lá... enfim, eu não consigo lembrar algum termo, mas enfim. Uma palavra em português, né?
e tu não tem uma definição para aquilo em... Tipo boleto. É isso Boleto. que eu ia falar. Mas o boleto, ok, é uma palavra nossa, não tem tradução. Não. Vai fazer o quê? Tem. Tem, só que ela não é uma tradução literal, não é da palavra traduzida para tal. Tu tem que pegar o conceito do que é um boleto e tu tem que pegar um conceito dessa mesma coisa para inglês, né? E isso vai também de variar, sei lá, se é nos Estados Unidos, vai ser na Inglaterra, vai ser em qualquer outro lugar, pode ter questões diferentes ali, né? E aí tem esses perigos, né? É claro, quando tu vai trabalhar com Clean Code, tu vai definir, essa é uma linha de pensamento, tá, vamos lá, você é inglês, você é americano, tu vai ter que buscar as referências, pelo menos, num lugar específico, né? Mas tu tem esses perigos, às vezes tu cria umas coisas meio confusas, assim, tipo, que tu vê umas traduções e fala assim, what? Acho que isso aqui não quer dizer isso aí, não. Então, tem esses riscos, né? Mas é tudo a palavra que o nosso sempre fala, né? O trade-off. Né? Quais são as decisões que tu toma e quais são como é que é? Os resultados daquela decisão que tu toma, né? Sempre vai ter um resultado e esse resultado vai ter que lidar depois em algum outro momento ou abstrair, tipo, dane, isso é um problema, não é um problema. Talvez não seja tão um problema assim, né? Dependendo do contexto. Mas eu acho bem legal isso, assim, é que eu gosto das coisas com padrão, seguir um padrão, porque organização, assim, visual é uma coisa, assim, essencial. Tu consegue... eu tô no projeto ali, sair, entrou outra pessoa nova, ele não vai ter dificuldade para visualizar, sabe? Como tá dividido o projeto, o que tem que fazer, aonde estão as coisas. Agora tu imagina, chega lá no negócio todo bagunçado. Aí é bobagem, mas é padronizar. Eu escrevi lá um package com letra maiúscula, aí o outro foi lá e criou outro com letra minúscula, aí já é uma bagunça, né? Isso não tá legal. E pode acontecer, porque se tu não padronizar e não... Porque deixa as coisas claras no começo, pra não ter problema depois, sabe? Já existem uns padrões pra isso, né? Mas, cara, isso é bem grave. Teve uma situação uma vez que eu vi na televisão de um seriado que eram o rapaz e a menina, eles eram um desenvolvedor e eles estavam namorando. E aí eles começaram uma discussão de que um preferia identar o código com um tab e o outro com espaço. Eles acabaram brigando e terminando o relacionamento. Não chegaram num consenso. Essa é uma discussão bem interminável, eu diria, né? Porque cada um, tipo... É gosto pessoal, cara. O desenvolvedor tem gosto pessoal, não adianta. Identação, assim, do código até não é uma coisa que eu, por exemplo, ia ficar ali. Não, se tu não tiver certinho, alinhado, que eu quero que... Isso não importa. Mas o que importa? Variável clara, que tu consiga entender o que a pessoa tá falando ali, né? O método claro, escrever um método de forma clara. O nome tem que representar o que ele faz, né? Só e cuidar os comentários, né? Colocam lá no código. Porque se tu já colocou o método de forma clara, tu não tem que fazer um texto explicando o que o método vai fazer. Ou... Sim. Colocar um comentário aleatório lá dizendo que aquele trecho ele não sabe se vai dar certo, sei lá, porque tem algumas coisas que tu olha, sempre vai achar um comentário bizarro lá no meio e foi, né? Mas falando dessa questão de padronização, por exemplo, de como é que tu escreve na sintaxe, se é camel case, se é dash case, se é lower case, dos métodos ou de cada função que tu tem, cada método que tu vai ter dentro de uma classe, enfim, qualquer coisa desse tipo. Tem um conceito que chama que é semiótica, né? Que é tudo aquilo que é entendível e categorizável mentalmente, mas que ele não é explícito, né? Por isso que quando a gente está codando, ter lá um esquema de cores para determinar cada pedaço do código, cada tipo de cada categoria de cada elemento do meu código, tu entende ele muito mais fácil e mais rápido, né? Então, quanto mais elementos tu conseguir construir, que tu separe os elementos do teu código com um aspecto que vá além do texto, né? Tu vai facilitar na hora de tu pegar e ler código, né? Porque tu vai começar a olhar o código, não vai necessariamente ler o método, tu vai entender assim, não é camel case, é Pascal case, começa com letra maiúscula, dentro do teu código sabe que é, por exemplo, uma classe, né?
que é meu case, sempre começa com minúscula, mas separado com maiúscula, tu vai usar o método desse formato, tu agiliza depois, sempre entender o que aquilo ali representa, né? Deixa claro. Deixa claro, né? São elementos que vai sempre construindo para que fique cada vez mais fácil tu pegar um código de alguém sem precisar ler uma documentação, sem precisar ter que ficar lendo um monte de comentário, né? E vocês sabem por que é legal ter código legível? Código legível? É. Basicamente é para não ter que ficar... Eu acho que facilita em várias coisas também. Não só no tempo, na produtividade ali. Qual o tempo? O tempo que tu vai trabalhar, tuas horas trabalhadas. Teu tempo de interpretar o que tu vai fazer. É o cognitive loading. Uhum. Então, assim, quando tu vai pegar alguma coisa e tu demora pra entender, tu tá... Ou então tem alguma coisa meio bizarra ou complexa, tu vai levar muito tempo pra compreender como aquilo tá funcionando pra somente após isso tu começar a atuar de fato. E às vezes tu pode até entender de forma errada, né? Se tu não colocar pra rodar... Muitas vezes tem que colocar pra rodar. Se tu não colocar pra rodar, tu nem sempre vai conseguir entender o que tá acontecendo ali naquele código, né? Tem muita coisa que tem que entender para tu começar a mexer, né? Começar a realmente produzir e trabalhar em cima daquilo, né? Então às vezes tem que carregar um monte de coisa. Tem um cara da comunidade de JavaScript que ele tem uma citação que é o seguinte, né? Melhor documentação é o próprio código, né? Então ele fala bastante disso, assim. E aí eu acho que é bem simples, né? Bem direta a citação. Tipo, a melhor coisa de fazer é ter o código ser compreensível, né? Tu conseguir ler, né? Então, se tu tiver de uma maneira fácil, tu vai olhar, não precisa ficar lendo a documentação, o que significa, o que é. Vai estar ali, vai estar bem explícito. Tu tem que pensar assim, não é só tu que tá desenvolvendo, não é só tu que tá naquele projeto. Aí tu pega ali que tem 20 pessoas trabalhando até mais. Como que tu vai pensar no individual? Esse negócio é que tem que botar assim, não, eu tenho que pensar que todo mundo vai ter que entender o que eu quero passar. Porque senão aí acontece isso, tu fica ali perdendo teu tempo. E aí tu tinha uma coisa que era simples para resolver, que de repente lá em 2 horas tu podia ter feito, mas aí tu perdeu o dia inteiro e ainda não conseguiu resolver. E quando foi lá para conseguir fazer... Deu erro também, porque tu também... É a questão de não entender também lá e tentar entender e vai... É complicado. Vai numa... rolando o negócio até... Tu encontrou muita coisa bizarra lá nesse código? Encontrei. Mas é bom o aprendizado. Sim, concordo contigo. Não. E como é que tá sendo esse processo de implementação aí? De tu olhar as coisas e sugerir, enfim, fazer essa modificação, essa migração, essa mudança ali pro pessoal, todo mundo tá trabalhando com Clean Code? É que assim, a gente tá tentando passar da menor maneira, mas no meu caso é mais documento, porque o documento que a gente tá fazendo é tentar passar da maneira mais clara, né? Tu tem que botar assim, no documento, pelo menos como é o entendimento daquele método, porque tu sabe que tem coisas que tu não vai poder mudar. Porque não tem realmente, já vem lá de BFF, do back-end, né? Então, se tu mudar, não vai dar certo. Pode dar algum problema no meio do caminho. Mas tu tem que deixar claro para quem for pegar para fazer essa reversão ali, essa atualização de linguagem, ele vai ter que entender assim, tá, mas esse método aqui quer dizer que ele faz tal e tal coisa, mas que não pode faltar alguma coisa ali nele, que senão não vai funcionar. Então, tu tem que ir colocando da maneira mais clara também na documentação. Isso é uma coisa que hoje, assim, fazendo análise e vendo, o analista, ele tem que entender desenvolvimento. Ele tem que entender mais claro, assim, principalmente a parte técnica, porque não tem como tu sair e documentar de uma forma clara se tu só colocar o básico. Não, tu tem que ir a fundo. Se o teu documento der 50, 100 páginas, mas que ele esteja de forma clara. Existe muita discussão em cima dessas abordagens, assim, sabe? Quando tu vai migrar um sistema de tecnologia, né? Tem mais de uma forma de fazer isso. Muitos optam por fazer do zero, outros optam por exemplo, fazer a engenharia reversa.
Então, o que acontece? Nas duas abordagens, a gente tem resultados diferentes, né? Se tu vai fazer análise reversa, muitas vezes tu pode estar simplesmente também migrando os problemas que já existem. Exato. Né? Isso tu vai É um acabar ponto de carregando atenção. isso. Com certeza. Então, assim, nessa análise que tu fez, assim, tu identificou algumas coisas que tu sugeriu que fossem diferentes também? Sim, eu consegui Tinha visualizar. essa abertura ou tinha que ser o as-is, assim, isso ó, que é legal, move tudo? tem essa abertura, porque no decorrer, assim, de algumas coisas, foi percebido que tinha, por exemplo, métodos que nunca foram chamados. Clássico. Ou, outra coisa legal que foi assim, tinha um que ele fazia 3 chamadas desnecessárias, porque se ele tivesse Nossa. um que contemplasse as 3, teria como fazer. Então, quando a gente olhou ali, conversou, a gente conseguiu que fosse feito esse método ali que não precisava fazer as 3 chamadas, sabe? Uhum. Então, no que a gente já estava desenvolvendo, não precisou essas 3 chamadas. Então, reduziu, né? 3 chamadas ali no BFF. Então, tem coisas assim, mas eu não sei se em todos os projetos tem essa abertura. Mas pontos que a gente vai sinalizando, isso aqui dá pra ajeitar. Uhum. Então, tem essa abertura. E o legal, assim, que outras coisas que a gente vê assim, isso aqui não tá legal. Não, eu acho que tem que ajustar por parte de vocês. Eles fazem, sabe? Então, é uma conversa. Tu sempre tem que estar conversando. Mas tu nunca pode chegar assim, olha aqui, eu acho que não dá. Não, tem que mostrar, isso aqui não funciona. Tem que estar seguro no que tu vai falar também, né? Sim, sim. Tem que E hoje entender. que tu já tá bem por dentro, assim, a parte de quase todo o sistema do legado que tu já investigou, enfim, tu tem tu já chegou a pensar, por exemplo, se seria mais fácil fazer do zero ou fazer toda a interpretação do legado e reconstruir? É que o negócio de fazer do zero, pra mim, na minha visão, né? Tu tem que estar bem definido e um tempo maior. Porque isso vai demandar um grande tempo. Tu acha que ia demorar mais se Eu fosse acho que refazer demora do zero? mais, porque tu vai depender de vários serviços, né? E quando tu olha, assim... Quando eu olhei, eu vi quantos serviços dependem e quantos vêm por trás lá. Sim, Não coisas que tu tem que teria. manter, já que tu tem que tu não vai Exato. mudar, né? Tem coisas, bom, tem que ver também O projeto que tu tá. o nível de mudança que é, né? Não. E tem um negócio também de quando tem esse desafio de tu avaliar se vale a pena fazer do zero ou tu fazer uma adaptação, tu fazer uma renovação gradual. É que muito do que é implementado às vezes, dos softwares legados tem uma série de problemas que ele já resolveu, mas que isso não é Exato. declarado, não tá claro para as pessoas, que elas é simples, é só pegar essa tabela aqui, refaz. Aí o cara vai lá e implementa, olha só, fiz em... Né? O tesão do Python, né? Fiz uma linha. Fiz uma linha. Né? Então, fiz uma linha e resolvi tudo isso aí. Tá, mas tu resolveu todos os problemas que o outro fazia? Porque o outro beleza, ele tem 1000 linhas. Exato. Mas tem um monte de coisa ali que talvez tu não passou batido. Existe uma certa maturidade no código que já está rodando, né? Em produção. Ele já está há anos lá rodando e Não já é só porque passou. ele é antigo que ele é ruim. Isso, Exato. exatamente. Não quer dizer que ele é ruim. Não quer dizer que ele precisa ser refeito como um todo. Sim. Né? Porque às vezes tu pode perder... Perder não, tu pode gastar muito tempo tentando refazer uma coisa que o pessoal já tem a solução para isso. Aí tu passa 2 anos refazendo um negócio, quando chega no final, 2 anos depois tem a mesma coisa que tinha antes, né? Já virou legado de Já novo. virou é a mesma coisa que tinha há 2 anos atrás, né? É que Os nem mesmos eu problemas, tava as olhando mesmas assim, latências. esses dias eu até li um negócio que tem muito lugar ainda que usa COBOL, porque não tem como migrar para outro por enquanto, porque não tem uma solução que vai cobrir tudo que aquele desenvolvimento lá atrás é velho, mas, né? Tanto é que ainda tem gente, né, que trabalha com COBOL, poucos, mas trabalham. Sim. Uhum. Dá pra... Tem algumas estratégias, né? Dá pra fazer aquilo que o Ariel falou, ir por partes, né? Ver o que tu Isso. consegue segregar por funcionalidade e colocar numa parte separada, ou num serviço, ou usar uma outra tecnologia. Aos poucos tu poder ir extraindo dali e eliminando
no legado, né? Aquela funcionalidade. Não precisa desconectar o sistema inteiro, né? Tu pode deixar o sistema rodando, mas assim, não, essa funçãozinha que ele faz, agora quem faz é aquele microserviço ali, né? Isso é uma coisa assim. Mas tudo depende, cada caso é um caso, né? Cada contexto, enfim. Isso, tudo vai depender do projeto. Tudo vai depender. Como vai ter alguns que realmente, se tu olhar o negócio, tu vai dizer assim, não, é melhor reescrever do zero. Aí tu vai... Mas... porque às vezes tu acaba perdendo tempo lendo um monte de coisa lá que tá, digamos assim, às vezes não tá bem feito, e aí tu teve que absorver todo aquele entendimento de uma coisa e depois propor outra. Né? As suas partes, né? Tudo... Por isso que tem que analisar bem. Quando a minha visão hoje, assim, que é maior, é... Quando tu vai entrar num projeto, tem que ter uma boa análise de tudo. Como vai funcionar, tem que ter um bom entendimento, tem que tirar um tempo, assim, para fazer o planejamento de como vai ser, para daí tu iniciar. Porque, às vezes, tu olha assim, é fácil, mas aí tu começa a trabalhar, daí tu vai vendo, não, mas ele tem mais coisas do que eu pensei. Daí tu vai visualizando o negócio e vai abrindo um leque. Infinito. Mas esse esquema, então, é aquela coisa, né? Tipo, a gente sempre vem aqui, senta e fica, não, mas é aquilo. Mas também tem aquilo. Né? A gente faz um monte de enrolação e fica falando de um monte de coisa, né? E ninguém dá resposta nenhuma. O cara fica, imagina o cara vendo o Tradecast e fala, tá, mas aí... O que quer dizer? Tá? Meu Deus, só me deixou dúvidas. Mas esse que é a beleza do TI, cara, porque ele é uma ciência, né? Ele não é algo assim... Aqui a gente lança a pergunta e vocês respondem aí. Tá? Ele não é 880 e a gente nunca vai ter aquela bala de prata pra tudo, entendeu? E cada um vai ter um entendimento e sempre vai ter dúvidas. Porque se não tivesse dúvidas, não seria TI, né? Então Porque alguém vai ter que questionar para o outro tentar O que a Lu falou, esse é o caminho, tu ter o contexto do todo, né? A visão do todo, para te poder identificar quais são essas variáveis, né? Quais são o ambiente que tu tá, quais são as variáveis, alguns requisitos, algumas limitações, tudo isso, e colocar num lugar e tentar analisar e ver o que tu consegue fazer com aquelas informações que tu levantou. Né? Às vezes a melhor abordagem é fazer do zero, às vezes vai ser migrar por partes, às vezes vai ser tipo, cara, desiste, vamos fazer outro projeto, né? É isso aí. Mas vai ter que ter sempre alguém naquele momento para tomar essa decisão. Aí eu vou lembrar um livrinho que foi sucesso, acho que nos anos 2000, que chama-se A Hora da Verdade. Não sei se você já leram esse livro. Não. Esse livro conta um caso de um cara que trabalhou numa das primeiras companhias aéreas que transformou o modelo de negócio de passageira. Antes era tudo muito pomposo, era uma coisa chique, né? Super era só chique, bastante inacessível, os custos eram muito altos, né? E aí ele que entrou com esse negócio tipo meio de low cost, sabe, das companhias desse jeito, né? E uma das coisas que ele implementou, que ele falou, é que ele dava poder para as pessoas na hora de decisão, por isso é o momento da verdade, né? Na frente do cliente, quanto mais próximo do cliente, para essas pessoas terem o poder e o conhecimento suficiente para tomar as decisões, né? E aí ele entra nesse negócio tipo, né? Todo esse conhecimento que a gente está falando, de pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro, pode ser aquilo outro, pode ser aquilo outro, né? E aí, por que a gente não dá respostas agora? Porque a gente não conhece o problema. A gente está divagando, né? Então, a gente vai tentar... Um nível abstrato aqui. Isso, a gente vai tentar trazer maior quesitos a serem analisados para as pessoas que estão querendo ouvir, querendo aprender alguma coisa. Vamos tentar trazer o máximo de quesitos a serem analisados para que no momento em que ele precisar agir, ele vai poder tomar a decisão da melhor forma possível. Né? Então, esse é o momento da verdade da pessoa quando for tomar... O momento isso aí. Que ele vai beleza, isso é a decisão que eu vou tomar, eu analisei todos esses aspectos do desenvolvimento, do planejamento. Até mesmo no teu dia a dia. Eu ainda não implementei nada do Clean Code, mas por algumas ideias que a gente vai falando, aí tu pode começar assim, eu tenho uma tarefa, eu posso começar a tentar aplicar aqui para melhorar, porque é estudo, é prática, né, e só na prática que tu vai começar a implementar mesmo. Então, a gente fala várias ideias. Aí, tu absorve lá, esse aqui vai servir porque eu tô fazendo agora. Então, eu vou tentar fazer, sabe? Cada um vai tentar colocar na sua área, porque tem
Tem muita possibilidade, não só no desenvolvimento, como eu já tinha falado antes para vocês, mas em qualquer tarefa que tu for fazer, né? Desde que tu vai lá, eu não sou desenvolvedora, sei lá, eu só organizo ali, sou um Scrum, mas eu também posso deixar de forma clara as tarefas que eu vou deixar lá no Trello ou qualquer outro no Kanban, para as pessoas entenderem. Então, eu também posso aplicar, não só no código, no desenvolvimento, mas no meu dia a dia, essa metodologia de deixar as coisas de forma clara, que eu não perca tempo em entendimento, sabe? Então, não é focado só no desenvolvimento isso, acho que é pra vida, né? Qualquer coisa que tu vai fazendo, tu vai tendo uma visão. Essa questão de ter as coisas claras, eu acredito que também tem uma questão que às vezes depende do momento, né? Por exemplo, se a gente for pegar o Ágil hoje, né, e ver o que a gente consegue fazer com as demandas, a gente tem coisas que não estão prontas ainda para serem desenvolvidas, né? Exato. Por exemplo, assim, dá um exemplo bem chulo aqui, tipo assim, a transferência bancária. Alguém vai lá, faz um card escrito transferência bancária e coloca lá. Bom nome para commit. Isso, e aí o que tem que fazer aqui dentro? Talvez aquele lá, na verdade, ele ainda não está refinado o suficiente para ir para o desenvolvimento, né? Então tu tem algumas ondas ou ciclos de refinamento daquilo para poder deixar um pouco mais claro e ir adiante, né? A gente precisa descobrir o que precisa ser feito. Isso. Então tudo depende também do momento onde as coisas estão, né? No caso da Lu, já estava direto no código, né? Então, quanto mais claro possível fosse aquela task ali, melhor, porque ela já ia ir direto para a linha de produção, né? Mas a gente também tem que pensar, e se não tiver? E se, né? Sempre o se, daí tem que correr para tentar entender e correr atrás do tempo perdido. Às vezes tem uma outra coisa interessante também, que dependendo do momento, às vezes é melhor tu postergar uma decisão, tomar uma decisão agora, não, vamos fazer assim, e vai adiante, e depois tu tem mais tempo e coleta mais informações para tomar uma decisão melhor e depois ajustar, né? Senão muitas vezes tu acaba ficando trancado ali, tipo, não sabe, porque eu preciso daquela informação e eu não consigo descobrir de jeito nenhum. Cara, beleza, usa desse jeito, vai adiante, depois tu descobre e faz o ajuste, né? Sim. Então isso também é uma coisa bem interessante, é uma prática que eu recomendo bastante a galera usar. Esse de tu entregar, e às vezes tu entrega mais simples, né? Acho que tem um pouco a ver com MVP, né? Aquela coisa de tipo, né? Vamos entregar algo que se locomove, depois a gente pensa se a porta vai abrir do lado ou vai ser gaivota, né? Qual vai ser o modelo do carro ali. Mas enfim, vai entregando, depois vai criando camadas mais especializadas e trabalhando, vai ajustando, né? Vai melhorando aí. Até por aí dá tempo de ter um feedback, às vezes vai lá, implementa, puta, só chegar no final, não era bem isso que eu queria, amigo. Era uma coisa simples, eu não queria, né, uma Ferrari, eu queria só... Me dá uns 5 escadas no teto, né? Eu queria um negócio rápido, mas não... Não tá. Tem muito isso. Custo também, né, tem que sempre pensar assim, tudo que tu pensar, tu também tem que ter uma visão de custo, sabe? Pra te poder propor também, né? Isso aqui é X horas, isso aqui tem um custo tal, e não é só nas horas, né? Porque tem coisa assim, eu quero um servidor que tem que colocar milhares de coisas, aí tu não pensa no custo, mas tu quer o servidor, né? Então, tem tanta coisa pra pensar antes. E começar pequeno, sempre. Não querer se jogar lá, não. Vou lá em cima já pra dar o top do top. Tu comentou também que tu estudou o Clean Code e também estudou Ágil para poder conseguir fazer a engenharia reversa, enfim, ali. Como que tu acha que um complementa o outro, assim? Porque o Ágil, ele já fala que tu tem que fazer pequenas entregas, mas contínuas. E o Clean Code também fala que tu tem que ir fazendo pequenos blocos e testando, validando e subindo. Então, uma coisa complementa a outra.
não só nisso, né? Porque o Solid, que ainda não peguei muito a fundo, também complementa o Clean Code. Então, se tu começar a ler, olhar, pesquisar e começar a entender, tu vai ver que várias coisas eles estão resumidas ali no Clean Code e que tu vai melhorando, implementando, entendendo. E aí no Ágil foi isso, comecei a olhar assim, realmente faz sentido. Quando ele fala em pequenas entregas, no Clean Code também tava falando isso, sabe? Então eu vou sempre comparando uma coisa com a outra. E aí vou colocando, Muito bem, massa. Agora vamos para as perguntas divertidas. Do que tu não gosta no Clean Code? Tem algo que tu não goste no Clean Code? Até agora ainda não achei, assim, um ponto que eu não goste, porque eu tô engatinhando, sabe? Começando nos primeiros passos. Mas daqui um tempinho, quando eu me aprofundar mais, talvez eu ache alguma coisa que realmente, assim, me incomode. Mas é aquela coisa, às vezes te incomoda, mas tem que ver assim, me incomodou por quê? Daí eu tenho que me questionar pra ver se eu não tenho uma solução melhor pra aquilo ali. Mas ainda não cheguei, porque eu comecei há pouco tempo, né? Tô tentando, assim, conciliar tudo que eu posso nesse tempo de conhecimento para poder... Poxa vida. Qual que é a tua visão do Clean Code? A Lu, em um ano, começou a carreira profissional de verdade no TI. Já terminou a faculdade, já tá terminando o MBA. Tá devagar aí, Lu? Tô. Filho em casa pra cuidar ainda. Dividir Capaz, o tempo, tô né? sacaneando. Mas, Inácio, tu fez a pergunta aí. Quais são as tuas considerações sobre Clean Code que talvez não sejam boas? Cara, essas que a Lu trouxe eu acho importante. Eu acho que o caminho é esse ali mesmo. Acho que é ok. Acho que todos os códigos ficariam mais legíveis se as pessoas se preocupassem com esse tipo de coisa, enfim. Tem uma questão que eu acho que não vai deixar o software melhor, que é por exemplo, assim, tu botar limite de linhas por método. Eu não acho que essa é uma lógica que vai deixar o software melhor ou mais rápido. Tá? Porque eu estou usando uma segregação baseada em quantidade de linhas. Eu acho que isso não é um critério válido para segregar um método. Eu acho que um critério válido para te segregar um método, separar em 2 ou 3, é se tu vai ter reutilização daquela parte, ou se tu conseguir isolar o que aquele método faz, né? Tu consegue fazer a separação de responsabilidades. E isso eu acho que são critérios aceitáveis para te fazer segregação, e não por quantidades de linhas, sabe? É um conceito interessante isso. Porque imagina, claro, hoje a maioria das empresas tem, digamos assim, serviços convencionais, recebe uma requisição, faz uma consulta na base, depois muda umas coisas, chama outro serviço, enfim, não tem nada muito complexo, digamos assim, né? Agora, digamos que tu precisa fazer algo um pouco mais complexo, que tu precisa de uma lógica, usando bastante variáveis ali, tendo loop, tendo interações, mudando valores, fazendo cálculo, algumas coisas assim. Muitas vezes é melhor tu ter 100 linhas de código dentro de um método que ele faça exatamente só aquilo, tipo calcular salário, sabe? Sei lá, uma coisa nesse sentido assim. Muito mais legível também para o desenvolvedor que vai ler aquilo depois, porque tá tudo, toda a responsabilidade está dentro de um lugar só, e não está separado por métodos simplesmente por uma questão de quantidade de linhas. Isso vai aumentar a complexidade de leitura se tu ficar segregando em pequenas partezinhas assim, sabe? Eu tenho uma opinião complementar a respeito desse ponto aí, que é o seguinte. Meu entendimento, quando o Clean Code provoca alguns pontos sobre o cuidado que você tem que ter com o tamanho de um método, né? E às vezes a tua análise sobre, sei lá, a complexidade ciclomática do teu código, por exemplo, né? O Clean Code traz isso muito mais como algo a ser observado na hora de tu escrever, que necessariamente seja um limitador daquilo, né? Eu já tive alguns projetos que eu defini lá dentro do lint, eu defini alguns limites, né? Eu coloquei lá no meu lint, tinha lá, eu colocava assim, o limite para uma função tem que ter tantos, o limite de complexidade ciclomática é tanto e tanto. E eram bem baixos os números.
propositalmente. E o que eu passava para os desenvolvedores quando iam começar a codar? Era o seguinte, tá baixo? Tá baixo. Porque é mais fácil aumentar. Tá, mas se pergunta, por que tu vai aumentar? Não, porque realmente é uma função. Tá, aumenta. Tu tem um argumento para dizer que aquilo ali precisa aumentar? Exato. Aumenta. Né? Mas o exercício de se preocupar com um código mais enxuto, com um código mais simples, te provoca um exercício para que futuramente não precise mais se preocupar com como que tu traz, né? Não precisa mais se preocupar com os limites. Né? Os limites já estão internalizados no teu consciente, tu vai começar a trabalhar daquela forma, de uma maneira mais fluida, e também tu consegue manter uma legibilidade de código utilizando sim funções auxiliares, porque é basicamente programar isso, abstrair coisas, né? Então eu entendo que tem essa função, ela tem uma função muito mais didática do que por uma regra, sabe? Uma regra, pá, cravei aqui um valor e agora vocês têm que saber e sempre fazer assim. Mas é mais para provocar um pensamento de que, eu preciso me preocupar, né? Para não, sei lá, não meter ali um código mãe lá que faz tudo. Então, cara, eu tenho umas controvérsias com relação a isso aí. Uhum. Nem sempre todo código enxuto é o melhor código para resolver aquilo lá. Às vezes ele não é mais performático. Às vezes, por exemplo, eu vou começar a usar uns streaming, lambdas, enfim, um monte de coisa ali para reduzir o código, ou chamar função de função para reduzir. E isso não quer dizer que vai deixar ele melhor, é só um critério. É um critério de... Eu não sei muito bem qual seria esse critério para te deixar esse código enxuto. Sim. Mas a verdade, qual que é a função dele? A função dele, daquele código, é ele poder escalar e ele ser rápido. Geralmente é isso que a gente busca, né? Tipo assim, hoje tu recebe um array, hoje teu código ali lê uma lista de 1000 registros. Daqui a pouco vai ter uma lista gigante. Então tu precisa se preocupar com estas questões para te poder escalar teu código, ao invés de se preocupar se ele é enxuto o suficiente, entendeu? Isso é o meu jeito de fazer. Eu não colocaria essa regra de não é limitar, mas tipo assim, quanto menor o código, melhor ele é. Daí depende do ponto de vista, melhor em quê? É mais curto? Então ele é mais curto, é melhor? Ok, mas entende? O meu critério seria outro. O de complexidade eu acho legal. Sim. Esse aí faz mais sentido na minha visão. Assim, eu acho que colocar um controlador não digo, mas um medidor, alguma coisa assim, para estimular o dev a buscar sempre a melhor solução, em vez de ficar botando loop dentro de loop lá. Entendeu? Isso ok, né? Mas isso é mais um bloqueio assim para tentar estimular a galera a fazer do jeito certo, né? Porque se o engenheiro o desenvolvedor já for alguma pessoa um pouco mais experiente, ela já vai tentar buscar fazer dessa forma, né? Exato. Exatamente foi isso. Esse foi o ponto que eu tinha colocado, né? Tipo, o limite está ali não para delimitar. Então, beleza, vamos voltar ali. Não é um limite. Aquilo é uma provocação. Um warning. É um warning. Ali, daqui pra frente começa a ficar perigoso. Preste mais atenção quando tu for passar desse ponto. Mas eu não vou te impedir de fazer. Não é esse o propósito. Mas o importante é tu vir e falar assim, justifica por quê, né? Tu tem que vir já com argumento, eu preciso passar daqui porque realmente isso aqui eu tô vendo que tem que ser feito de tal maneira. Não adianta tu simplesmente chegar e dizer assim, eu vou passar disso aqui. Sim. Mas por quê? Aí tu não pensou por quê, só simplesmente achou que vai passar. Então, coisas que tem que pensar quando tá fazendo, quando tá desenvolvendo. Começar... É uma coisa que tem que fazer sempre, se questionar. Eu tô fazendo isso aqui. Ele vai funcionar de tal jeito, tá? Mas assim, eu consigo que dê certo dessa forma, mas se não der, eu tenho que ter um argumento para dizer, não vai dar desse jeito, mas dessa outra maneira aqui possa ser que isso aqui vai dar certo. Tu tem que começar a se questionar, porque não adianta, eu vou passar do limite que tu estipulou para mim. Mas eu nem sei se aquilo ali vai dar certo ou não, porque eu não pensei antes, só simplesmente vou passar.
É que Saiu coisas... copiou do código Exato, exato. Mas eu copiei aqui, colei e ficou maior, cara. Ficou maior, cara. Não vem com essa. Mas eu nem li o que queria dizer, ou sei lá, né? Fiz um negócio. É que tudo, se parar pra pensar, né? Tudo tu tem que se questionar antes. Tu tem que pensar. Uma outra coisa, assim, não só no código, mas quando eu peguei uma tarefa, vou ler o código, mas eu também tô me botando muito na parte depois, tá? Beleza, desenvolvedor fez aqui e tal. E o usuário lá na frente? Como que ele vai ver isso aqui que eu tô fazendo? Principalmente quando é uma aplicação mobile, né? Que daí tu tem que pensar assim, mas na minha cabeça, isso aqui funciona desse jeito, tá beleza? Mas eu tô desenvolvendo. Mas aí eu tenho que pensar assim, e a pessoa que é leiga ou a pessoa que é nervosa? Porque tem a pessoa nervosa lá que vai fazer... Tá, eu posso entender que aquilo ali não tem nada a ver. Mas eu também tenho que pensar lá na frente. Mas eu tenho que pensar naquele lá nervosinho que vai lá... E nem olha e faz as coisas e vai dar errado. E vou pensar naquele que não entendeu também. O nervosinho. Ultimamente eu me questiono muito isso. Porque eu fico pensando assim, eu olho assim, tá, eu tô aqui usando isso aqui. Mas se eu fosse aquela pessoa, né, mais irritada que... eu não ia gostar disso aqui, sabe? Aí tem umas coisas assim que tu vai pensando. Então, tem essa questão que eu falei, os perfis, cada um tem algumas preferências. Os desenvolvedores têm algumas preferências e não adianta. Mas nesse tipo de trabalho aí tem que ter o embasamento dos critérios do motivo de ser daquele jeito, entendeu? Não tem muito o que fazer. Né? Tipo, o padrão, né? Tu cria um padrão porque tem... hoje eu tenho uma divergência minha com relação a padrões, sabe? Às vezes eu acho que é importante, às vezes eu acho que não é importante. Mas nesse contexto, pelo que eu entendo, eu acho que é importante. Era uma migração em massa, 1 milhão de gente trabalhando junto, num prazo aí para entregar. Então, acho que é um dos caminhos ter um padrão. Senão, daqui a pouco, cada entrega é uma surpresa. E aí, um Kinder Ovo. Para dar vazão e escalar e dar vazão nas entregas, vai ficar mais complicado. E quando varia muito, aí é cognitive load, né? Toda vez tem que reaprender tudo, carregar um monte de informação nova na cabeça para conseguir trabalhar com aquilo ali que tá chegando pra ti, né? Mas falando do Clean Code, eu lembro que quando eu comecei a ver Clean Code, assim, né? Na época eu programava assim, era bem, como é que chama? Programação tática, né? Ver o negócio, quando vê os códigos, tá uma maçaroca, os nomes de método diferente. Às vezes a sintaxe de fazer um for de um jeito, o loop era tudo assim, porque era tático, né? Era entrar no campo e tentar resolver o problema e entrega, né? E aí de vez em quando, olha, sabe que a gente tem um método lá, tem que corrigir. Eu olhava assim, não, eu não fiz isso aqui. Não. Porque realmente fica uma bagunça, uma maçaroca, né? E aí eu tive uma resistência na época, quando eu aprendi alguns conceitos, assim. Claro, assim como tu falou assim, tem algumas características que eu acho que é dar over, assim, na hora de tu codar. Mas tem umas coisas que eu achei super bacana, sabe? Tipo questão de padronização de nomenclatura, padronização de sintaxe, tudo mais. E aí, mas eu tive resistência, que foi moroso, assim, até pra mim conseguir encaixar e colocar aquilo no meu dia a dia, programar dessa forma e gostar. E hoje em dia, assim, tem umas coisas que eu não consigo viver sem, sabe? Não dá. Eu tenho que ver daquela forma, quando é aquele jeito, assim. Às vezes eu tenho que cuidar, porque eu vou pegar um código antigo, legal, assim, não, eu quero botar um prettify aqui pra deixar tudo endetadinho, bonitinho, cheio de link pra fazer. Aí quando eu ver, tipo, não faz isso aqui, cara. Tu vai cagar o código e um monte de gente não fez, que às vezes tá assim, tá do jeito que tá, não mexe, entendeu? Cara, isso é coisa de idade já, sabe? Tu vai ficando mais idoso e aí vai começando tendo umas manias, umas preferências, né? Exatamente. Mas a questão de tu entrar em conflito com qualquer coisa que tu vai ter que mudar, reaprender isso aí, qualquer coisa. Todo mundo tem esse conflito interno e resistência, né? Mas aí depois quando tu vai, assim, superando essa fase, indo, aí tu vê que algumas coisas melhoram e outras, claro, tu não vai conseguir aplicar porque tu vê que não é viável no momento, mas resistência todo mundo passa.
Mas né, pode deixar tranquilo. Assim, eu tô super aberto para aprender outras formas de programar, inclusive voltar a ser tático na programação e aí... É só a zoeira. Faz do jeito que tu acha que é melhor, né? Cada um tem seu jeito, né? Isso que eu digo. Mas deixa claro pra outra pessoa, né? Só não deixa confuso, que daí o outro vai... Fazer o próximo, vai fazer um método chamado P. Não. P com a assinatura vai ser A, primeiro parâmetro, B, segundo parâmetro, C, segundo parâmetro, terceiro parâmetro. A1, A2, A3. Isso a maioria que tá na faculdade que faz, né? Tenho que fazer isso aqui pra entregar. Então não importa, eu vou botar o A, o B, o C e deu. O problema é que nem a pessoa mesmo, depois de um tempo, vai entender direito aquilo lá. Não. Mas depois a gente ri pra... E assim se criam os legados. Nossa, eu não sei quanto a vocês, mas eu já trabalhei em legados assim que o banco de dados era assim. As colunas eram assim, tipo... Naquela época, a nomenclatura de variáveis na programação, existia uma lógica, assim, tipo... Se era um inteiro, começava com I, o nome de alguma coisa. Então, as colunas de banco de dados muitas vezes eram assim também. Então, tu pegava lá PG234, era o nome de uma coluna. O que armazena nessa coluna? PG234. Tem que ligar lá pro vovozinho lá que fez, ô vovô, o que é essa coluna aqui? Outro começa a ver o que tem dentro da base, pra ver, isso aqui é um número de telefone, isso aqui é o nome da pessoa, entendeu? E aí, muitas vezes, quando tu vai fazer esse tipo de migração, tu tem que começar a fazer um depara, um dicionário mesmo pra entender, ó. A coluna da tabela lá, P52, significa o CPF da pessoa. Tu imagina o trabalho pra entender. Daí tu começa a usar CPF dentro do código ao invés de usar P52, entendeu? Essas coisas assim, é bizarro, cara. Mas era o que tinha na época, né? Existia um porquê daquilo, né? Tipo umas coisas tipo, às vezes a linguagem era tinha que ser tão enxuta, tão simplista pra caber na máquina, para os compiladores conseguirem converter isso em binário, né? Ele precisava fazer as coisas super enxutas, assim, tipo, um jeitinho... Né? Acho que o programador em C tem esse hábito, deve ter muito esse hábito de usar as nomenclaturas super pequenininhas, né? De reduzir tudo, né? Porque tudo é uma questão de pensar em reduzir a quantidade de bytes que vai ser usado no código. Aí tu começa a pensar na evolução, né? Que teve até agora e o quanto tá evoluindo. As linguagens facilitando. Como a primeira linguagem que eu tive contato foi Pascal. Fazendo ainda todo o desenvolvimento num caderno para depois ir passar lá para o computador. Mas aí eu fico olhando assim como o negócio evoluiu, como facilitou. E o aprendizado também facilitou. Então todo mundo consegue entender melhor. Hoje eu tenho uma visão assim, aprender a desenvolver é mais fácil. Tu às vezes pensa, não vou aprender porque, né... Mas é que ninguém viu lá atrás como era. Eu tinha que pegar livro na biblioteca, cara. Uma vez eu peguei um livro de Delphi que eu carreguei, assim, negócio... Era uma bíblia. Acho que esse livro de Delphi é original. Cara, tinha que pegar na biblioteca os livros pra aprender. E ler, né? Só ficar na leitura. E aí não tem find no livro, né? Tu não tem como fazer uma busca assim, eu quero sobre tal coisa. Não, é um livro físico, mano. Tu vai ter que ler tem o glossário no final, né? Não tem como fazer pesquisa assim, vai lá direto ao ponto. Não tem, cara. Hoje facilitou. Qualquer coisa, tu vai lá e pesquisa, já vem na resposta. Claro, às vezes não é 100% o que tu queria. Mas tu consegue adaptar, né? Tu vai lendo, pega um trecho de um lugar, um trecho do outro e vai... A vida do programador ficou fácil depois que eles abstraíram a parte de alocação de memória. Depois que começou a ter alocação de memória dinâmica lá, a vida do programador virou outra coisa, né? Às vezes, nem precisa declarar tipo da variável. É variável, deu, agora te virei. Aí o computador faz tudo pra ti. Imagina no C, o C como é que era? Ele é uma variável. Não é só se ele é o inteiro. É se ele é inteiro, se tá o tamanho dele, qual é que é o tipo da forma como ele é armazenado, barará. Aí o cara faz um string. Não é um string, é um array de caracteres. E tem que botar um tamanho, não pode... Tem que botar um tamanho, Tem que ter um tamanho máximo, não pode deixar... eu quero uma coisa mais versátil. Então aqui, ó, pega apontador. Bota o ponteiro ali pra um char e ponteiro. E vai. Esses dias que eu comecei a dar uma olhadinha no C mesmo, porque... Usar marinha baseada no C Sharp, né? Mas quando eu fui olhar o C, realmente, eu fiquei, meu Deus.
Mas esse aqui prefiro o Java. Aquela questão das abstrações, né? Que o Ariel comentou, que facilitam, né? O C++, Sim. por exemplo, já tem as libs ali que já abstraem um monte de funções para trabalhar com string, por exemplo, né? Que isso já começa a facilitar um monte, assim. Senão tu, no C, tu quer trabalhar com string, tu tem que criar tuas próprias funções para manipular string, tá ligado? Tem. Vai indo, assim. Não, mas eu ainda prefiro o Java. Depois que eu comecei a olhar, assim, não. Sigo no Java. É isso aí. Tem que codar em JavaScript, é legal pra caralho. Eu tentei, mas ainda não me adaptei, não. Eu ainda gosto do Java. Eu olhei assim, mas eu não tive aquela visão de entendimento claro como eu consigo enxergar num back-end, sabe? Front eu não visualizo ainda bem. Talvez, se eu pegar e me dedicar ali, estudar mais. Mas tem JavaScript pra back-end também, Node, faz bem bem Já facinho. usei muito. Aí é que nem os paiteiros, né, que... fiz uma linha! O JavaScript ainda, fiz uma linha! Também pira no... Mas a vantagem do Python é que se tu quiser ensinar a criança, ele é fácil. Principalmente para desenvolver joguinhos e já pegando uma lógica, um entendimento, ele é bom por essa facilidade. Uma linha tu faz um monte de coisa. Faz então, uma linha, faz um monte de coisa, exatamente. Essa parte é boa, a didática, né? Usa bastante. Quero ensinar o Gustavo. Olha aí, que Olha legal. aí, hein? A gente já tá pensando nisso. Vale a pena ele ir aprendendo. Porque daí ele vai desenvolver toda a lógica. E, claro, se ele não quiser ser um desenvolvedor, mas que eu gostaria que ele fosse, né? Mas se ele não quiser, aí pelo menos aquela lógica ele vai poder implementar em outras coisas na vida dele, sabe? Ele vai utilizar em outras coisas, no que ele quiser seguir. Não que eu vá influenciar ele na TI, mas... Na carreira de TI que ele quiser seguir. Mas já vai indo, Ele vai ter emprego garantido. né? Ele fica sentadinho ali ouvindo e agora ele fala assim: mãe, tu viu que deu um bug no Netflix? É que às vezes... Quantos anos ele tem mesmo? 7. Nossa, já. E ele vem, né, e fala: olha, deu um bug lá no Netflix. Eu acho que a gente tem que resolver. Eu acho que ele ouve tanto a gente falar isso que... Ele acha que a mãe já vai resolver o bug, tu viu? Tipo, mãe, a gente tem que resolver esse bug faz lá um no PR Netflix. Faz um PR na comissão. E casa com que tem dois desenvolvedores e uma criança. A criança vai pegando a linguagem no... É isso aí. Eu lembro que ano passado ele tinha até crachá de... Sim. Ele tinha um crachá, né? Não, mas o legal também é que a gente conseguiu até o pai dele, não é da TI, mas eu e o Rafa, a gente começou a mostrar pra ele outros caminhos, assim, e começar a estudar também começou, sabe? Então a gente já tá, e daí ele vai ter mais uma influência lá do outro lado, né? Olha Então aí. já vai trilhando um caminho também pra TI. Tem aquelas escolas pra criança, né? Não sei se vocês já muito pensaram. legal. Escola de programação. Até a gente tá vendo uma, mas é que ele precisa ter 8 anos completos. Ah, começa em 8. Porque ele tem que estar bem na escrita, né? E como ele tá adiantado, isso ele sempre foi. Matemática, ele é assim um avião, né? Ele Já é um bom faz cálculos assim que para a idade dele não seria o normal de uma criança estar nessa evolução, mas ele faz. Então ele só precisa agora, ele tá lendo aos poucos, a gente tá tentando, além da escola, né, para ele ir um caminho um pouquinho mais rápido, porque ele é muito rápido no pensamento, ele é muito bom no... Tu explica para ele uma coisa, ele prestou atenção, ele não esquece mais, depois ele dá uma aula daquilo, como é dos números binários, como funciona, assim? Ele explica como funciona, como são os números binários, ele te explica como é um computador por dentro, o que é um hardware, o que é um software. Sério? Esses dias ele explica os números binários. Ele explica. E esses dias ele também falando... Eu me lembrei no do negócio. E que eu falei no convite. Tinha que ter trazido o Gustavo. Aqui. Que a gente falou que o Gustavo ia participar da próxima. Verdade. Vamos trazer ele pra ele nos contar sobre números binários. Contar essa história aí, como é que tá. Né?
Eu tô louca pra colocar ele na escolinha de programação, de robótica. Porque eu acho que ele vai, sabe, ter um... Essa galerinha tem um gás pra ir, uma facilidade em absorver conhecimento. Imagina, aproveitar e passar Exato. tudo. É isso aí. Tem que aproveitar esse tempo, né? Outra coisa, inglês vai facilitar, porque ele já vai aprender as nomenclaturas dos métodos, que ele vai criar tudo em inglês. Para ele, depois, isso vai ser tão cotidiano, tão rotineiro, que para ele aprender a falar, vai ser bem tranquilo, sabe? Então, eu vejo não só ali, desenvolvendo o jogo. Eu vejo todo o além que vai contribuir nisso. Com certeza. É. O que tu fazia, Ariel, com 7 anos de idade? Sei lá, com minha cola. Ia ser isso. Ou ficava surpreso que eu conseguia fazer usar cores diferentes no desenho. Eu, com essa idade, eu ia na escola e na primeira série, como eu já sabia ler e escrever, desde os 3 anos e meio, me tiravam da sala de aula. E eu ficava na biblioteca, lendo livros. Meu Porque Deus. a professora dizia assim, não, vamos tirar, porque já sabe ler e escrever, vai atrapalhar os outros que estavam sendo alfabetizados. Aí ficava lá. Eu continuava aprendendo. Continuava aprendendo. Tá valendo. Isso aí. Fantástico. Que história. Então tá, vamos chamar o Gustavo. É isso aí. Rapazinho É isso aí. tá se dedicando lá. Não? Então, pessoal, eu acho que a gente está encerrando agora mais um Threadcast. O Luciano aí trouxe um papo super bacana, rendeu pra caramba o bloco. Nem parece que deu aí nossa 1 hora de programa aí. Deixar um espaço pra ti, deixar os recados finais, caso queira mandar um abraço aí pro pessoal que tá nos assistindo. Não, foi um prazer terem me convidado novamente, 1 ano depois, né? Uhum. Teve muita evolução na minha trajetória. Né? Quem diria hoje? Uhum. Eu sou uma analista realmente, né? As minhas metas que eu coloquei de 3 em 3 meses, eu consegui, para minha surpresa, bem antes, né? Olha que aí. massa. Pá. E agora eu tenho que traçar as novas, né? É isso aí. Mas eu tô bem satisfeita, assim, tô bem feliz e correndo atrás, né? Porque eu acho que ainda tem um longo caminho para trilhar, mas nada é impossível. Vai ter um monte de encrenca pra resolver ainda, viu, Lu? Não se preocupa. Nada é impossível. E é isso. E se alguém quiser também assistir, né, o episódio que eu falo melhor sobre o meu entendimento do Clean Code, eu falo de uma forma simples também, porque não sou muito técnica nisso e sei que também é difícil quando tá iniciando na TI não pegar muito termo técnico e não entender. Então, lá no episódio eu falo um pouquinho ali sobre uma forma mais prática de entendimento. A gente vai colocar o link aqui na descrição do vídeo, então quem quiser acompanhar, ele tá ali no canal da South System, né? Que é o nosso Talk. Conexões nossas talks de South. conexão South. É isso. Muito bem, então, Lu. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. E é isso aí. Recadinhos? Recadinhos? É. Eu desejo a todos um ótimo final de ano, né? Olha, E que... Oi? eu ia falar, hoje é dia 23 de novembro, está gravando, isso vai ser publicado provavelmente agora início de dezembro. Não vai ter outro depois? Óbvio, vai ter outro depois, eu quero fazer outro depois, tem que fazer o encerramento oficial do Threadcast esse ano, 2021, né? E... Então, como foi o ano passado Como também, foi ano passado, né? ano passado foi cheio de... Papai Noel, a decoração de história, Natal. fazer. Então não se despede agora não, meu. Tá bom, relaxa, vai pro último. Tem mais um. Tem mais um, vai se livrar, vai querer sair de férias. Mas o legal é se todo mundo compartilhar, né? O maior número de pessoas assistirem também. Ah, com certeza, com certeza. Esse eu quero ser esse vídeo tem que bombar na internet, hein? É. Mais um recadinho, depois que eu te interrompi. Não, tô ok. Vou Ah, deixar é? pra depois. É que senão eu te interrompi de novo. Tô brincando. Deixa pro último episódio do ano. É isso aí. Obrigado, Lu, por ter participado aí do programa, por aceitar o convite aí, pela segunda vez.
como eu te falei antes ali, o assunto foi super legal, super produtivo, super interessante. Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Recadinhos finais aí, então, né, quem tá aí, né, assistindo ainda. Meu Deus do céu, me perdi agora. Curtam e compartilhem. Beleza! Vai lá. Curtam e compartilhem o vídeo, porque se a gente conseguir passar um pouquinho do conhecimento para o maior número de pessoas, até para quem está iniciando, para não ter medo de botar o pé na TI, né? É isso aí. E começar a mudar de vida, mudar de carreira, enfim. Vai lá que Muito dá bem, certo. É. muito bem, perfeito. E quem não segue no canal, né, se quiser seguir, acompanhar os próximos vídeos, clica no botãozinho de seguir aqui embaixo, que está na tela de vocês. E é isso aí. Até a próxima, pessoal. É. Então tá. Palma aí. Não, baixa tudo. Agora eu fiquei constrangido. Vocês me constrangeram, viu? Então tá.